Ele tem 68 anos, já foi vereador duas vezes prefeito, tem 4 filhas, 6 netas e agora um bisneto. O blog recebe hoje, nessa série especial com os pré-candidatos a prefeito, o ex-prefeito Norberto Cassiano da Silveira. Como é costume, né, falar com os políticos, quem é ex-presidente, normalmente é tratado sempre como presidente. Prefeito, obrigado pela sua disponibilidade em estar concedendo essa entrevista, e a gente fica feliz em perceber que o senhor está sempre aberto a conversar, dialogar, isso é muito bom. Eu que agradeço a oportunidade, Julião, e dizendo a você, eu acho que eu sou o único ex-prefeito que nunca exigiu e nunca teve hábito ninguém de me chamar de senhor, de excelência. Sempre é o Norair, é o Noura, é o tio Noura, e aqueles mais chegados que realmente não esquecem me chamam de prefeito ainda, né? E é uma satisfação para mim de ter tido uma trajetória política que eu possa ostentar essa parceria das pessoas, esse agrado que me deixa muito contente em ver a recepção que eu tenho por onde eu passo, com quem eu falo. Vamos começar. O senhor é pré-candidato a prefeito ou ainda está muito cedo? Não, eu estou organizando a minha vida particular, a minha vida partidária. Digo sempre para as pessoas que me abordam, perguntam: você vai voltar a ser candidato? Eu falo: eu estou organizado para isso, porque eu acho que quando você pensa em qualquer situação política, eu acho que a coisa mais importante é você estar organizado. Se você está organizado, tudo flui normalmente. Então é isso que eu estou fazendo agora. Não posso me lançar pré-candidato ainda, porque eu acho que é inoportuno, é muito cedo. Mas respondendo a tua pergunta, estou organizando a minha vida, estou organizando a minha questão partidária e chegar no período eleitoral, estar pronto para decidir. Já falando em organização, como que está hoje? O senhor está autorizado a ser candidato? Tem alguma condenação, alguma proibição? Não, não tem. Esse foi uma prerrogativa dos meus adversários, de quem não queria me ver na política. Muito tempo usaram a questão da inegibilidade, que é uma inegibilidade que eu ganhei gratuitamente por ter prestado bem à cidade. Qual foi? Por ter contratado pessoas para combater a dengue. O juiz entendeu que eu deveria fazer um concurso público. Eu fiz uma lei na Câmara que me autorizou a contratar pessoas, porque havia uma epidemia na região. Mas infelizmente eu fui condenado, cumpri calado a punição imposta. Quanto tempo foi? E hoje foram 8 anos. 8 anos que eu falo que você, nem sempre quando você faz o bem você é reconhecido. Mas eu sou muito, muito satisfeito do que eu fiz como prefeito, e isso aí não me pesou. Outras coisas apareceram politicamente na minha vida, eu toquei o barco e estamos chegando agora num momento muito tranquilo, e digo a você, nunca tive tão tranquilo na minha vida como eu estou agora. Por que o senhor diz isso? Porque é o seguinte, eu sempre tive uma vida assim bastante atropelada, trabalhando no setor de agricultura, essas coisas. Você sabe muito bem que a agricultura pequena, ela não dá lucro, ela dá prejuízo, você entendeu? E eu agora, hoje, estou mexendo organizadamente, cuidando dos meus leitões, dos meus franguinhos, de um pedacinho de seringueira. Então nós estamos assim, por isso que eu digo a você que eu estou muito tranquilo. Falando nisso, hoje o senhor está afiliado em qual partido? PSB. Tem um boato na cidade, hoje o PMDB é o maior partido da cidade, né? Que quando o senhor saiu do PMDB, poucas pessoas teriam acompanhado, mas que hoje o senhor teria aí cerca de 50, 60 pessoas do PMDB para se filiarem ao PSB, e então o senhor ganhar musculatura para ser candidato a prefeito. Essa informação está correta? Além do mais, hoje nós temos o apoio de pessoas que eram os remanescentes do PSB, inclusive que já se manifestam como pré-candidato a vereadores,
pessoa que não congregava na nossa área política quando eu estava no PMDB. Então isso para mim é uma satisfação muito grande. E na grande realidade, você tem razão, nós estamos em torno de 55 pessoas do PMDB, que a maioria deles já assinaram o requerimento de desfiliação e com a ficha pronta já de ingresso no PSB. Isso a gente vai tranquilamente, eu acredito que até o final de julho isso vai estar concretizado com esse pessoal já no PSB, e somando com aqueles filiados antigos, nós poderemos caminhar tranquilamente na questão partidária. Certo. Hoje o PSB tem quantos filiados? Em torno de mais ou menos 35 filiados. Além do mais, Juliano, tem uns 35 filiados, tem mais os 55 que estão vindo com o PMDB, e está entrando mais ou menos umas 40 filiações novas, de pessoas que oriundas de outros partidos, pessoas que nunca foram filiados, você entendeu? Então, o PSB vai girar em torno de 110 filiados no momento da eleição. Vai ser um bom número de filiados, né? Relativamente. O importante é que tudo isso está acontecendo gradativamente, por espontânea vontade das pessoas. Então, nós estamos fazendo um trabalho, onde que eu digo que é um trabalho de organização partidária. O PMDB, como que fica nessa situação? O senhor sempre foi tido como um homem do PMDB. Não, eu sempre vi o seguinte, que as pessoas até me falavam que o PMDB está na beira do Norair. Como eu faço uma referência ao PT, porque o PT não tem o PT se não for o Lula. Você entendeu? Mas eu quero deixar essa questão de lado. Eu já não faço mais parte do PMDB, então não compete a mim. Deixo lá grandes companheiros, grandes ex-companheiros políticos, mas amigos atualmente, ainda permanecem como amigos. Eu não quero comentar a questão do PMDB, porque já não me faz mais parte e eu ter que comentar a vida de quem não me diz respeito. Vou então contrariar o senhor. Como está a sua amizade com o Deva, que é vice-prefeito hoje? Não, ela é permanente. Nós temos conversado muito pouco. A partir do rompimento político, de quando ele tomou a decisão dele de acompanhar os nossos adversários, as pessoas que o criticaram, que entraram na justiça contra ele. Sim. Eu até falei para ele, eu achava que não era o momento oportuno. Ele foi conversar comigo, até teve a hombridade de dizer para mim que gostaria que eu acompanhasse. Eu falei, não, você devia ter sentido o grupo político para ver. Quem quisesse te acompanhar, acompanharia. Quem não quisesse, tomaria seu rumo, como foi o meu caso. E disse para ele na oportunidade, se você ganhar, você sabe que ganhou 100 mil apoios. Se você perder, perdeu porque eu trabalhei contra. Ele teve sorte, ganhou. Eu, no grupo que eu apoiei, não fui feliz na eleição, mas nós fizemos a nossa parte. Porque eu digo sempre, a única coisa que eu não faço é ficar em cima do muro. Isso eu nunca fiquei, não faço. E agora, o meu relacionamento com ele permanece normal, não houve nenhum estremecimento, entendeu? Ele toca a vida dele da maneira que ele acha que deve e eu toco a minha da maneira que eu tenho tocado. Aproveitando, falando nisso, hoje o vice-prefeito Deva, à época, né, em 2004, era vice do senhor, foi candidato a vereador. Pelo PMDB em oposição não, na verdade situação, né, porque o senhor era prefeito. Foi uma eleição que o senhor perdeu, o Zé Francisco foi eleito prefeito, o Fabinho Seron vice. E aí então foi um mandato que o Deva combateu muito o Zé Francisco, né? E aí depois de 8 anos ele acaba então sendo o candidato a vice da Bel. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: o Zé Francisco do jornal Tarabipensa, em 2004, ele estampou no seu jornal o seguinte: Norair confessa a fraude e entrega a Deva, com relação a suspeitas, irregularidades que estariam acontecendo na venda de combustíveis, que o Deva Zanettoni era proprietário, e é ainda até hoje proprietário, e hoje ele é vice, né, desse grupo político, se bem que houve um rompimento. O que o senhor pensa sobre isso? Primeiro, eu penso que é mais uma inverdade do ex-prefeito cujo nome você citou. Eu nunca disse nada contra o Deva.
O Deva sempre agiu corretamente. Durante o meu mandato, ele foi uma pessoa correta, ele nunca me propôs nada que não fosse legal. Ele ganhou parte da licitação por fornecimento de combustíveis, porque nós fizemos uma licitação aberta para aquisição de óleo diesel, gasolina e álcool, e ele, dentro desses produtos, ele foi vencedor de um desses elementos. Então, tudo transcorreu normalmente. E é uma inverdade em dizer que eu entreguei o Deva, não teve nenhuma irregularidade. Mas e hoje, o Deva está com esse grupo, está com essa pessoa? Aí é uma questão de personalidade da pessoa. Eu digo a você que eu jamais estaria do lado de alguém que ou tentasse quebrar, ou que quebrasse na justiça meu sigilo bancário, da minha esposa, dizendo que eu estava auferindo de dinheiro público indevidamente. Você entendeu? Uhum. Eu jamais estaria do lado, mas eu não posso falar por ele. Eu falo por mim e não falo por ele. Digo que o nosso relacionamento até hoje permanece estável, como sempre foi, embora a gente tenha se falado muito pouco. Acho que eu falei com ele uma ou duas vezes depois que ele virou vice-prefeito, mas nada consta e não é verdade o que diz aí o ex-prefeito. O senhor pretende se igualar ao Alberto Vitor, ser 3 vezes prefeito de Itanabi, ou não tem essa pretensão? Caso o senhor seja candidato, né, e o senhor ganhe, o senhor vai ter o seu 3º mandato. Posso dizer para você que eu já ganhei 3 eleições em Itanabi. Para prefeito? Para prefeito. É? Eu ganhei em 82 e sob legenda. Verdade. Então eu não tenho esse tipo de vaidade de dizer o seguinte... Como foi aquela situação ali? Era o tempo do casuísmo da ditadura militar, estava no fim da ditadura, estava começando a abertura política, mas era um momento, a legislação era aquela, foi um momento politicamente dos mais tristes que eu passei na minha vida, de ver amigos meus, companheiros, chorando do meu lado, dizendo: a gente faz um trabalho, ganha e não leva. Então eu não tenho vaidade. Dizer para você que eu tenho pretensão de ser candidato, estou organizando para isso, e dizer para você que é simplesmente por vaidade, para igualar com quem quer que seja, eu jamais. Porque eu acho que o grande vencedor em Itanabi foi Vinizério Copa Costa. Sim. Ele foi prefeito 5 vezes. Ah, é? 3 que ele ganhou e 2 que ele assumiu como vice. Então eu acho que foi o grande nome da política de Itanabi. Posteriormente vem o Alberto. Eu estou aí na minha trajetória, mas sem nenhum pingo de vaidade, porque já ganhei 3 eleições em Itanabi. O senhor sentou naquela cadeira e algumas pessoas dizem que aquela cadeira tem o poder de aflorar o egoísmo e etc. Noraí, das 2 vezes que sentou naquela cadeira, mudou? Não. Eu nunca mudei, Julião. Eu já disse o seguinte, que as pessoas têm saudade do nosso sistema de governo. Porque o meu chefe de gabinete, o Alvanir Sebastião Ventura, ele era o coordenador mor da administração. E o saguão da prefeitura naquele tempo era bastante amplo, era diferente do que é hoje. Então as pessoas se aglomeravam ali dizendo que queria falar com o prefeito. Ele chegava e dizia para mim: ó, sai lá que a sala está assim. Fazia o gesto que a sala estava lotada. Eu saía sempre com um rascunhozinho na mão e chegava e cumprimentava um por um. Julião, bom dia, o que é que nós temos que resolver? Noraí, eu queria falar isso. Se fosse possível atender, eu já escrevia, autorizava, procura fulano de tal, agora resolve. Então saía na hora. E quando eu não poderia resolver, que era coisa que fugia do contexto, eu dizia: isso eu não posso fazer, a prefeitura não é minha, eu não posso porque eu não tenho prerrogativa para isso. E eu dizia, e passe bem, obrigado. Eu falava com 40, 50 pessoas em 20 minutos, dando atenção, falando com eles. Então isso para mim, não tem por que eu dificultar, porque quando eu vou na casa do eleitor pedir o voto, ele me oferece água, me oferece chá, me oferece bolo. É uma maravilha a recepção que você tem.
Então, por que quando você vira prefeito, você tem que dificultar para o cidadão? Ele é aquele mesmo que você foi na casa dele. Você foi lá, pediu o voto, tudo bem, ele te atendeu maravilhosamente bem, então eu dou a retribuição, porque a partir do momento que eu virei prefeito, eu estava recebendo na minha casa. Eu tinha que falar com ele da mesma maneira que ele falou comigo. Isso mudou hoje? Nunca. Bom, não, eu falo assim, dentro da prefeitura hoje. Não, eu vejo as dificuldades, né? Porque algumas vezes foi proposto o seguinte, de tirar a porta do gabinete, para atender a população, mas posteriormente eu vi que tudo mudou. Foram feitas divisórias para esconder, o prefeito ficou imensamente escondido e a população, o que eu ouço, eu fui na prefeitura uma ou duas vezes atrás de regularizar documentos, e eu não tenho exata noção, mas o que as pessoas me falam é que ficou muito difícil hoje. Tem que passar por 3 ou 4 pessoas para chegar no prefeito ou na prefeita. Então, eu não posso afirmar para você porque eu não fui lá. Faz quanto tempo que você não entra na prefeitura? Eu acredito que deva fazer uns 2 anos ou mais. Mas o gabinete nunca mais entrou? Não, o gabinete nunca mais entrei. Entrei no começo da administração do prefeito Zé Francisco, que ele me chamou para alguma situação que eu precisava opinar. Eu entrei, opinei. Causou contrariedade a muita gente do lado dele, quando me viu pelo o aquário que ele fez lá, me viu conversando com ele, mas eu fui cumprir o meu dever de cidadão, dever de ex-prefeito, a informação que eu pudesse dar, eu daria tranquilamente, sem nenhuma dificuldade, porque eu acho que era para uma continuidade do bem do município e bem da sociedade. Falando em ex-prefeito Zé Francisco, ele durante principalmente o segundo mandato, né? Para quem não sabe, Zé Francisco perdeu a eleição de 2000 por 87 votos, o senhor ganhou e aí começou uma oposição acirrada ao seu governo. E por muitas vezes Zé Francisco chamou o senhor de corrupto, ladrão. Porém, nos seus 2 mandatos, e ele também ficou em 2 mandatos da prefeitura, o senhor não teve a sua casa invadida pela polícia? Não, graças a Deus não. Essas coisas é o seguinte, a pessoa, se eu te chamar de ladrão, porque eu roubo. Boi preto conhece boi preto. Boi preto conhece boi preto. Porque é o seguinte, me diziam que eu tinha comprado fazenda no Mato Grosso e tal, então eu falava para as pessoas, eu sou o maior administrador do mundo, sou maior do que Antônio Hermílio de Moraes, porque administrar uma fazenda no Mato Grosso sem sair de Tanabi, eu acho que o cara tem que ser fera, não tem? Então é o seguinte, era uma prova de que eu não me beneficiei. E outra uma coisa, eu digo a você, embora o Ministério Público tenha aceitado todas as denúncias, embora que eu tenha me desvencilhado de todas elas, o promotor da época me diz, uma coisa eu tenho certeza, o senhor pode ter errado por praxes administrativas, mas que o senhor tenha se beneficiado de 1 centavo da prefeitura, eu tenho convicção que não. Para um promotor falar isso para um prefeito, eu acho que ele tem que realmente estar muito embasado das coisas. E nós trabalhamos 8 anos, nunca tivemos caixa 2. Nós nunca tivemos uma reserva extra da prefeitura para cobrir qualquer emergência. Tudo que nós fizemos dentro da legalidade. No primeiro mandato ainda aconteceu algumas coisas assim na questão de praxe administrativa. No segundo mandato, eu disse para os companheiros, falei, nós não podemos errar, porque nós já passamos por aqui uma vez. E aconteceu, eu acabei ganhando essa inexigibilidade por conta da contratação do pessoal para combater a SUSEM. Infelizmente, o que eu posso fazer? A justiça entendeu assim, mas saí com a consciência tranquila, nunca me furtei de passar na rua e conversar com qualquer pessoa e receber o cumprimento delas após eu ter saído da prefeitura. A gente fez um levantamento rápido, por exemplo, o senhor fez creche, né? Aquela creche, a CMEI Antônio Locatelli Carmona, Helena Locatelli Carmona, aquela outra do lado também a escola, né? A escolinha, a creche e a escolinha. A pré-escola e a creche. Aí o senhor fez também a escola Alexandre Melotti. O senhor construiu o velório de Ecatu e Biporanga ou só Ecatu? Não, fizemos um posto de saúde lá na Nova Tanabi. A infraestrutura que tem na Nova Tanabi foi construída por nós. Sim. Você entendeu? Porque quando eu assumi em 92, em 93,
aqui a Maria Paulista parava aqui na José Serafim da Silva. Isso. E na época eu até brinquei com algumas pessoas que se tivessem recurso para comprar lote, comprasse na Nova Tanabi, porque o progresso estava para lá. E foi quando, mas por que você fala? Eu falei, vou construir uma ponte aqui no Jataí, vou asfaltar até na Coab 2, vou asfaltar a Coab 2, então vai ficar, esse meio aqui é onde que vai dar o crescimento. E haja vista que eu não errei, porque você vê o sucesso hoje, que está a Nova Tanabi, os empreendimentos que tem, o tanto de comércio que tem na Nova Tanabi. Isso eu acho que foi um tiro certo que a gente deu na visão de futuro. E aí, então, continuando a minha pergunta, e o senhor fez essas obras aí. O ex-prefeito Zé Francisco, em 2 mandatos também, apenas fez praças, né? E reformou a avenida de entrada da cidade, obras de destaque mesmo. Haja vista que, por exemplo, a creche aqui da Coronel Militão foi entregue e concluído apenas na administração da prefeita Bel Repiso, e o grande elefante branco lá, o ginásio poliesportivo, nunca acabou aquela obra. Mas o senhor fez todas essas obras, e o Zé Francisco fez algumas aí, a maioria praças. O Zé Francisco pegou o bonde da história, porque ele pegou a administração junto com o Lula presidente. Então, assim, a gente olhar e a gente, por exemplo, Bálsamo, Valentim Gentil, são cidades mais ou menos do porte de Tanabi, são cidades assim que desenvolveram, cresceram por causa do investimento feito pelo governo federal, grande parte. Tanabi acabou perdendo, não entrando, como diz o vereador Valdir Choro, no bonde da história com relação a isso. Tudo bem que algumas obras foram feitas. E a época que o senhor foi prefeito, o Alberto foi prefeito, eram épocas que não vinha grandes recursos do governo do estado nem federal. E hoje, por exemplo, será que se de repente Tanabi tivesse pego um Norair num terceiro mandato, como que seria? Não, o que eu digo a você é o seguinte, nós construímos na nossa administração 5 postos de saúde. Nós construímos o Milton Martins Perches, comprando o terreno, porque tudo que nós fizemos nós compramos. Nós acabamos com a erosão que tinha aqui na Coronel Militão, que falava que era o buracão da Ivone, perto da Ivone. Sei. Nós compramos o terreno para poder tampar a erosão. Nós compramos o terreno ali. Nós compramos o recinto do Peão de Boiadeiro. Nós compramos a área para o distrito industrial na marginal da Euclides da Cunha. Que nunca saiu do projeto, né? Embora que eu garanti na época, né, eu falei, porque eu vi o projeto do meu sucessor de trazer indústrias para Tanabi, eu falei, eu vou deixar o terreno comprado, mas falei na prefeitura, garanto para vocês que ele não coloca infraestrutura. Isso eu afirmei de alto e bom som dentro da prefeitura. E quero dizer você também, nós construímos os velórios de Ecatu, de Iporanga, nós fizemos 5 quadras cobertas, tudo com recurso da prefeitura. Era essa que é a minha pergunta, essas obras todas feitas com recurso da prefeitura? Recurso da prefeitura. E hoje a prefeitura não consegue fazer? Eu não sei qual é o mistério. O asfalto do sítio do Estado, até chegar no sítio do Estado, que ali era um problema sério. Eu tive até na ocasião, eu convidei um pessoal para um comício, uma moça me desafiou, a Giselda, ela me falou assim, eu não vou, porque políticos são todos iguais. Eu falei, mas como que você fala isso? Não, porque promete e não faz. Você vê, ela trabalhava num consultório dentário e ela vinha, quando era barro, ela tinha que vir com a sandália na mão e lavar os pés na clínica. E quando era poeira, ela vinha de roupa branca, chegava com o colarinho vermelho. Aí eu falei, mas eu garanto para você, vou ganhar a eleição e vou fazer o asfalto. E nós fizemos, em 94, no segundo ano de mandato, nós fizemos o asfalto do sítio do Estado, com recurso da prefeitura. Porque a gente tinha um controle muito grande, quando você conversa com a tua equipe administrativa, você tem que falar o que você pretende. Porque quando eu assumi a primeira gestão, meus companheiros me perguntaram, qual é teu plano? Eu falei, primeiro pagar as contas. Porque se a gente pagar as contas da prefeitura, em 6 meses nós temos 3 anos e meio para governar. E se você não pagar as contas, você não governa um dia. E outra, o que aconteceu? Com 5 meses nós contratamos a Avenida Ulisses Guimarães, a primeira avenida feita em Tanabi. Nós contratamos a avenida, fizemos. Então, daí para frente nós pudemos ter um ato contínuo de investimentos
Então é o seguinte, como o Alvanir era o meu chefe de gabinete e controlava as finanças da prefeitura, um dia ele chegou e falou para mim, se você quiser contratar o asfalto do sítio do Estado, tem dinheiro que dá. Até na época nós sofremos um revés em função do plano real. Nós tínhamos 200 mil em caixa e eu empleitei a obra por 120 mil. Então fazia sempre com uma segurança. O que aconteceu? Depois do contrato feito, aconteceu o indexador da URV. O que acontece? Nós que devíamos 120 mil, passamos a dever 120 URV. Aí o que aconteceu? A URV que custava R$1, ela foi para R$ 2,75. Então, ao invés da gente ter uma sobra de 80 mil, nós acabamos tendo uma defasagem em mais ou menos de uns 40 mil. Mas nós bancamos a obra e fizemos e está aí até hoje. Falando em terrenos que o senhor comprou, o Alberto Vitor também foi um grande comprador de terrenos. O José Francisco ele conseguiu um grande feito, vendeu todos. Hoje a prefeitura não tem mais um terreno. Então, se você for enumerar os terrenos que nós compramos terreno para Helena Locatelli Carmona, para a creche, eu esqueço o nome do menino que leva o nome àquela creche. Nós compramos o terreno da Alexandre Melotti, compramos o terreno do posto de saúde lá, compramos o terreno aqui da Milton Martins Perches, nós compramos o terreno para acabar com a ilusão, como eu já disse, nós compramos o recinto, compramos o terreno do distrito industrial. Isso a gente foi feito através do seguinte, de um equilíbrio nas contas da prefeitura. E quando nós saímos, Julião, não sei se você ia me perguntar isso, quando nós saímos ficou R$1.200.000 em caixa, que era para construir o polo esportivo. Ah, é verdade. Que o projeto já estava pronto, nós fomos, eu com a Lurdinha, a equipe do esporte, nós fomos em Ribeirão Preto para ver o ginásio do Coque, que o Coque disputava a primeira divisão de basquete no Brasil. Nós estivemos lá, fizemos uma maquete, essa maquete teve exposta na prefeitura por muito tempo, e quando eu mandei o projeto para a Câmara, para suplementar, que nós tínhamos que trocar R$800 mil de custeio para investimento, foi onde a Câmara segurou, porque eu tinha a minoria na Câmara e ela foi trabalhada, inclusive naquele ano o Bida tinha sofrido um revés na eleição da presidência, quiseram dar-lhe o tombo, mas eu garanti a ele a presidência da Câmara e ele no fim, ele pagou com isso. Ele me pagou com isso, segurou, foi colocado em agosto o projeto, deixaram para votar em agosto, colocado em abril. Seguraram até agosto. Por quê? Em agosto se vota, não dá tempo de fazer até o final do ano. Mas se vota favorável, eu teria feito. O José Francisco falava que a ideia era pegar esse dinheiro e o senhor usar na campanha. Porque quando você faz uma coisa, você fala que o outro vai fazer. Entendi. Eu jamais vou falar que alguém vai pegar dinheiro para usar em campanha ou qualquer coisa. Não, o que eu ia fazer, faria aqui do lado do municipal, onde é que foram feitas aquelas quadras. Estava tudo organizado, o projeto pronto. Um clube dos mais completos, com sala de aula, biblioteca, sala de musculação, essas coisas. Então estava. E outra, com um orçamento pronto de R$1.200.000, faria tranquilamente e entregaria em 4 meses a obra. Porque a obra, quanto mais demorada, mais ela custa, você sabe disso. Sim. Você entendeu? Então fica, aí eu esquece-se já de que gastou, vamos suplementar mais tanto, e aí o dinheiro vai. Então, o que eu digo para você, só que eu falei para um ex-vereador que hoje até defende a minha candidatura, na época eu falei para ele, você viu o que você fez? Você que se desligado ao esporte, votou contra. Você viu como a sociedade não esquece? Aonde você está hoje? Você está do lado de fora. Quem é esse vereador? É o Zé do Mechado. O Zé do Mechado. Noraí, aproveitando esse embalo, a gente tem o ginásio de esportes do lado do recinto. Quer dizer, 1.800.000 dava para construir aquele. 1.200.000. O ginásio de esportes que está sendo construído já deve ter sido gasto ali uns 5 milhões de reais. E esse dinheiro não é nem da prefeitura, ele é do governo federal. Daria para construir 5, então. E a gente olha, por exemplo, Bálsamo, até Adolfo, que é 3 vezes, 4 vezes menor que Tanabi, tem um ginásio de esporte, Tanabi não tem. Então, o que mais às vezes, o que causa às vezes uma apreensão na gente, Julião, é a questão dos erros de engenharia que aconteceram naquele ginásio. Só concreto que foi arrancado ali de erro de engenharia,
foram dezenas de caminhões. E o duro que eles levaram para escoar, para esconder esse cimento, colocaram na minha estrada, onde eu passo todo dia para ir para o Malhador, na ponte do Guamirim. Puseram lá para fazer a escora da ponte, aquele concreto que eles arrancavam de quando erravam na estrutura. Então isso chama-se malversação do dinheiro público. Você entendeu? Porque se nós tínhamos um projeto que faria um ginásio muito melhor do que aquele que está ali, com 1.200.000, eu fui barrado. E uma coisa me deixa muito satisfeito, Julião, pela minha maneira de conduzir o meu processo político. Como eu me referi ao Bida, uma irmã dele, a dona Antônia, um dia ela chegou em mim, de frente à Caixa Econômica, que hoje é o Banco do Brasil. Ela falou para mim assim: Norair, eu queria que você perdoasse o Bida, a alma do Bida. Eu falei: não tenho rancor, dona Antônia. Para mim, ele descansa em paz, aonde que Deus achar que ele deve estar, ele vai estar, sem nenhum ressentimento. Por quê? Porque ela ficou sabendo posteriormente do que tinha acontecido, do que eu tinha feito para ele quando tentaram dar o tombo nele na Câmara. Eu chamei ele e falei: você quer ser o presidente? Eu te sustento no cargo, te dou um advogado, não te custa nada. E ele ganhou, manteve na presidência. Aí depois, você vê como que as coisas, o tempo passa e você muda. A tua personalidade diz quem que andas com você. O Rogério, posteriormente, nós acabamos caminhando junto em campanhas políticas por aí. E ele um dia me falou: sabe quem que saiu de casa na hora que o senhor ligou para o meu pai? O Zé Francisco e o Alberto. Foram lá para não deixar o meu pai colocar o projeto em votação. Você vê, o Rogério veio contar para mim espontaneamente, eu não perguntei, nós estávamos dentro Zé Francisco e Alberto. Zé Francisco e Alberto. Você entendeu? Então, eu fiquei sabendo de tudo. E tem hoje eu posso dizer a você que a minha soma de pessoas que eram adversário meu é muito grande, Julião. Eu não posso enumerar hoje, mas no curso da caminhada política você vai acabar ficando sabendo das pessoas que às vezes até me olhavam de lado, qualquer coisa, não sei se eu tinha interesse que outros fossem prefeito ou qualquer coisa, mas que hoje estão do meu lado. Eu faço outra pergunta dentro disso. O Zé Francisco, ele não tem adversários políticos, ele tem inimigos. Né? Então ele não tem pessoas assim: ah, não, eu não voto no Zé. E é interessante porque se a gente for analisar e olhar, ele não tem um grupo mais do lado dele. Zé Francisco conseguiu um grande feito naquela eleição de 2004, ele conseguiu reunir empresários, ele conseguiu reunir agropecuarista, ele conseguiu reunir os funcionários da prefeitura que esperavam uma mudança, etc. Então, assim, e a gente olhando a estrutura de campanha que ele mudou, e era um projeto que nunca na história de Itanabi ninguém nunca teve, e hoje a gente olha e a gente vê que ele está sozinho. Posso te contar uma história dessa campanha? Sim. Na época, o Padre Mário, que estava aqui em Itanabi, mandou falar para mim que o meu adversário estava prometendo muito e eu não estava prometendo nada. Eu falei: agradece o Padre Mário por mim, mas diga para ele que eu não posso mentir para a população de Itanabi. Eu preferi não mentir, perdi a eleição, mantive na minha, falei que eu só faço o meu programa de governo dentro do que eu posso fazer. Eu vou continuar assim, ganhando ou perdendo a eleição, a minha filosofia é essa, eu tenho um norte traçado. Eu não posso, porque o que acontece? Se eu vou mentir mais do que ele mentiu, eu tinha que, hoje, muitas vezes, esconder do pessoal na rua. Eu nunca fiz isso. Eu sempre saí de cabeça erguida na rua, converso com todo mundo, mesmo ao perder a eleição. Nunca cheguei em alguém e disse: você perdi porque você não votou, não trabalhou para mim. Não. Trabalhou para mim quem quis. E eu digo sempre, o direito da livre escolha, ela é a maior dádiva que nós temos nos preceitos religiosos, nas constituições, é o direito do livre-arbítrio. Você vai fazer o que quiser. E eu acho, Julião, que é muito importante, é muito salutar essas trocas de governo. Alternância de poder. Alternância de poder, que você vai conhecer. Se a situação tivesse caminhado maravilhosamente bem, como foi proposto naqueles jornais, aqueles panfletos que saiu na época da campanha, talvez hoje eu não tivesse nem te dando entrevista, eu tivesse desaparecido do mapa completamente. O que é que faz as pessoas lembrar de você?
é a postura que você tem, e quem te combate chega, apresenta uma situação totalmente diferente do que se propôs, aí chega a conclusão. Quem falou a verdade no momento? Foi quem perdeu a eleição. Só que quem perdeu a eleição permanece vivo, tranquilo politicamente até hoje. Tinha um arqui-inimigo, né? O Roberto Vitor e o João Maza, né? E na última eleição municipal todo mundo subiu no mesmo palanque. Subiu, porque o candidato era o Fábio Serão. Sei. Se fosse o Roberto, eu não subiria. Sei. E se fosse o senhor, o Alberto também seria? Eu não subiria também, eu acho que não. Sei. É uma questão de respeito até aos companheiros, né? E hoje, vamos entrar nisso, e hoje, por exemplo, o Zé Francisco, a gente percebe que ele está assim, desesperado, querendo que ele apareça, né? Então, a hora ele solta um boato que ele vai ter um churrasco com o Fábio, depois ele solta um boato que ele conversou com o senhor, ele não, 2, 3 que ficam em volta dele, né? Depois solta boato que a Bel, ela não vai ser mais candidata, isso a gente vai depois trazer essa notícia, que ela não vai ser mais candidata, que ela está desanimada e que ela vai ser vice dele. Num outro momento solta um boato que teve uma reunião com o Pacheco no 7, e o próprio Pacheco desmentiu isso também, que na verdade ele falou que teve a reunião, mas era uma reunião da instituição, não tinha não conversado nada sobre política. Mas soltou esse boato também, que o Pacheco seria vice dele, etc. e tal. O que o senhor avalia disso? Isso é uma tática política de quem quer, às vezes, tentar ou constranger a pessoa, ou tentar dar um tipo de incentivo, ou querer se mostrar de bonzinho. Essas são as prerrogativas de quem tem esse tipo de atitude. Porque é o seguinte, eu acho que não seria justo eu sair falando por aí que o Zé Francisco seria o meu vice. Você entendeu? O que eu falo sempre, aonde ele estiver, eu estou do outro lado. Eu sou adversário do Zé Francisco. Então não tem como, eu, às vezes, falar ou conversa, que às vezes o Zé Francisco vai conversar com o Norair. Pode conversar. Ele é delegado, eu sou um cidadão. Conversamos, tudo bem. Mas nunca entraremos no campo político, porque eu acho que não fica bem para mim. E o que eu tenho que preservar é o meu lado, os meus companheiros. Eu digo sempre, quem está comigo é porque não gosta do lado de lá. O Norair hoje ele tem um grupo político? Relativamente não. Tem. Você tem chance de ser candidato a prefeito, pelo que você está percebendo? Daqui a uns dias eu posso te mostrar alguma coisa que confirme isso. Tá joia. Norair, o Alberto Vitor foi 3 vezes prefeito, não sei quantas vezes vereador, 5 vezes vereador, e ele acabou saindo da política de uma forma que talvez ninguém esperava. Naquela eleição que ele foi candidato em 2004, todo mundo falava que ele ia ser o vereador mais votado, etc. E acabou não acontecendo. Ele teve quase 700 votos. Naquela eleição, o mais votado foi o Samuel. E na outra, na candidatura, na reeleição dele, ele acabou não sendo eleito. O senhor não tem medo de acabar acontecendo isso também? De repente, olha, o Norair perder esse fator histórico e sair decepcionado nas urnas? Não, eu falo para você que ser candidato a vereador é mais difícil que ser candidato a prefeito. Mas e a prefeito? De repente o senhor sai e perde? Não tem importância. É uma honra você, às vezes, conseguir aglutinar um determinado número de companheiros. Você vê como é que é o negócio? Então é muito mais complicado a questão de se expor a candidato a vereador, um ex-prefeito, e começa aquela, todo mundo fala, ele já ganhou, vai ter 1000 votos, vai ter 2000 votos. Não vou votar nele não. Faz o seguinte, você vai ter 1000 votos, eu vou votar no Julião, porque vamos ajudar o Julião para chegar junto também. No fim, fica os dois de fora. Norair, vamos falar agora um pouco da administração da prefeita Bel Repiso. O que você está achando? O que eu posso dizer para você? Eu vou dizer para você o que o povo está dizendo, o que o povo está vendo. Vou dizer que ela é uma má pessoa? Não. É uma excelente pessoa, uma grande senhora, uma grande família, é uma pessoa imbuída da melhor intenção, só que ela assumiu um ônus que ela não deveria ter assumido. Quando você fala assim que a cria virou contra o criador, é porque o vice brigou com o prefeito ou qualquer coisa, ou brigou com o ex-prefeito, é porque alguém quer impor alguma coisa que não cabe, vamos dizer, goela abaixo. E ela aceitou.
Eu disse para ela um dia, numa única vez que eu conversei com ela, eu falei para ela, você precisa muito cuidado com o que você assina. Aí ela falou, mas eu tenho uma pessoa que confere tudo para mim. Eu falei, você já parou para imaginar se ele é mais amigo seu ou do ex-prefeito Zé Francisco? Então, quem colocou, de repente, essa pessoa lá? Então, eu fico pensando o seguinte, ela foi até então muito mal assessorada. Ela ficou dentro de um sistema que não era dela. Se ela constrói o sistema dela para ela governar, eu diria para você que estaria totalmente diferente a administração dela. Você entendeu? Então, ficou uma coisa assim, ficou uma dependência. Até muito pouco tempo surgiu uma notícia aí de um desentendimento entre ela e o ex-prefeito. Todo mundo falava que ela era prefeita, mas quem mandava era o outro. Você entendeu? Engoliu o sistema do outro. Não havia um machismo por ela ser mulher e tal? Não, porque ela é uma boa pessoa. Se ela fosse uma mulher arrogante ou qualquer coisa, então poderia entrar nesse âmbito, né, do machismo. Ela está querendo dar uma de boa, que ela quer dar umas ganhas. Não, é totalmente diferente. A Bel é uma pessoa humilde, uma pessoa simples e acho que é eficiente. Só que ela está numa posição mal colocada. Que nota que o senhor daria para a administração dela? Não, antes dessa pergunta, houve alguns rompimentos dela com o próprio Zé e algumas demissões. E a gente percebe assim que a administração ganhou um fôlego, né? A gente percebe isso, né? Tanto é que várias salas hoje da prefeitura estão desocupadas. Nós temos, por exemplo, um superintendente da água, né? Tanto que você foi criticado com relação à água, hoje a gente vê a água numa situação totalmente terrível, né? O esgoto, de fato, ele não é tratado e várias outras situações. E Tanabi, então, gastava aí R$5.000 com o superintendente durante 8 anos, 7 anos ou 6 anos. Eu não lembro quanto tempo que esse cargo existe. E Tanabi está sem superintendente de água já há quase 2 meses e não fez falta. Você não acha assim que já... O que você avalia sobre essas demissões? Isso deveria ter acontecido há algum tempo atrás. Há 2 anos atrás. Se acontece há 2 anos atrás, a Bel estaria tranquila hoje. A administração dela estaria diferente, que ela teria dado um rumo dela na administração. É possível ela fazer isso hoje? O tempo é muito curto, mas ela ainda pode mostrar alguma coisa. Dona, você acha que ela está pagando muita dívida? O que eu ouvi falar, uma pessoa muito bem informada me disse que a prefeitura de Tanabi deve R$17 milhões. É isso mesmo. Agora, que ela já disse para mim. Agora, eu não sei como uma prefeitura que arrecada Tanabi está devendo 17 milhões. Porque são dívidas, né, pelo menos informações que a gente tem. São dívidas que veio, né, por exemplo, que isso aí entra no quinquênio, que o Zé Francisco não suprimiu, né, mas o Zé Francisco tirou dos funcionários, e outras dívidas com o INSS também. Mas esse dinheiro tem que ter sobrado na prefeitura. Se você deixa de pagar uma conta, sim, que o dinheiro existe para aquela conta, esse dinheiro tem que ter sobrado. É um mistério. Para onde que ele foi esse dinheiro? O dinheiro desapareceu e a dívida ficou e não foi pago o funcionário. Caberia uma auditoria aí, né? Então, é uma questão que você... É muito fácil você raciocinar sobre isso. É igual dentro de casa, né, Norer? Se vamos supor, entrou o teu salário, é R$1.000. Você tem R$100 para pagar de energia. Você não pagou a energia, para onde foi esse 100? Você gastou em outra coisa. Outra coisa. E que dá para fazer uma avaliação da administração dela? Não, antes disso eu quero falar na questão da água, que o ex-prefeito falava que a Paz de Gestão Ambiental levava 50 mil limpos de Tanabi por dia, por mês. Agora, eu falo para você, com 8 anos, quantos meses são? São 96 meses. Faz 96 meses vezes 50, quanto que dá? Deve ter sobrado na prefeitura, não estaria devendo 17 milhões. Dava para usar Acontece que esse dinheiro também, que eles supostamente diziam que era desviado e a firma levava limpo embora, só que naquele tempo nunca faltou água. Exato. Você entendeu? Então essas coisas estão... E eu acho que depois dali também, acho que nenhum poço foi aberto em Tanabi, né? Foi perfurado. Eu não tenho noção. Eu também. Norer, dá para fazer uma avaliação da administração da prefeita, dar uma nota? Eu diria para você o seguinte, que ela ainda tem tempo de sacudir a poeira. Seria uma incoerência minha analisar a administração dela. Eu acho que não devo. É possível o senhor compor com ela?
Gente boa do meu lado cabe toda hora, ô Julião. Quantos quiserem vir para conversar, vamos conversar, ver qual é o projeto, o que se expõe, você entendeu? Não tenho nada, se você falar para mim assim, o que eu não diria em relação ao Zé Francisco, eu digo em relação a ela. Com ela eu sento, converso, posso conversar qualquer coisa, não fui convidado para isso, não a convidei para isso também, mas há oportunidade sim, por que não dizer? Porque se eu a considero gente boa, não tenho por que eu dizer o contrário. Jurair, o que o senhor aprendeu nesses 8 anos longe da prefeitura, 10 anos longe da prefeitura, longe da política, nesses 10 anos? O que o senhor aprendeu? Eu fiquei fora da prefeitura, mas não deixei de fazer política. Não. O senhor hoje o senhor é assessor do Orlando Bolsonaro. Aprendi muito. Aposentou? Ainda não. Aprendi muito com o Bolsonaro, entendeu? A gente tinha uma linha, foi o que nós conduzimos a nossa administração nos 2 períodos em que fomos prefeito, e aprendi muito. A retidão do Orlando Bolsonaro, a experiência que o homem tem, é fantástica. A humildade, acima de tudo a humildade dele. Se você vê ele conversando comigo, a maneira que ele se dirige a mim, eu falo, o deputado é o senhor, não sou eu. Mas é a humildade dele, a competência, haja vista que hoje assumiu, é presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, da Assembleia Legislativa de São Paulo. Pelo conhecimento dele. Ele pode, eu vou entrar em Rio Preto um pouco, ele pode ser candidato a prefeito? Segunda-feira eu conversei com o Clóvis Chaves, que é o homem forte do Aloysio. O Clóvis me perguntou, e a prefeitura de Rio Preto? Eu falei, tá aí. Aí ele falou, mas... Continua na Badibacete. Só fala no homem. Anda lá, né? Só fala no homem. Todo lugar que eu vou, eu falei, mas ele não decidiu sobre isso ainda, né? A gente percebe que quem não gostaria de ser prefeito de Rio Preto, mas acontece que o Bolsonaro ele é muito fiel, porque inclusive, se permitir, vou dizer, após essa reeleição dele, porque o Bolsonaro teve um crescimento fantástico pelo trabalho que nós conseguimos desenvolver para ele, numa equipe muito enxuta, mas fizemos um grande trabalho. O que surpreendeu, vou fazer um parênteses aqui, o que surpreendeu até o João Paulo Rilo. João Paulo Rilo, depois a gente conversando, porque eu trabalhei com o Rilo, eles não esperavam esse crescimento do Bolsonaro, inclusive na Zona Norte. Se você ligar, eu posso te dar o telefone dele uma hora, para o Lupércio de Neves Paulista, e você conversa com ele. Ele me chamou de pai de santo, porque eu falei para ele na quinta-feira antes da eleição, eu falei, ó, você fica tranquilo, Bolsonaro está girando na casa de 80 mil votos. Isso ele perguntou para mim 35 dias antes da eleição, a gente conversando no escritório em Rio Preto, ficamos até 2 horas da manhã, traçando as estratégias de como agir na região, como fazer. Aí quando fomos saindo, ele botou a pasta dele debaixo do braço e falou para mim, quantos votos no Lager? Eu falei, o senhor está girando na casa de 80 mil votos. Ele só balançou a cabeça para mim e não falou nada. E o dia que a gente estava na casa do Bolsonaro assistindo a apuração, esse Lupércio me ligou, falou, ô cara, você vai montar uma tenda? Você é pai de santo? Eu falei, não, isso aí é um resultado de um trabalho. Porque quem está no contato com o campo político sou eu. Eu faço o campo político. Isso liderado pelo Mota, que é o chefe de gabinete. Mas as demandas que saem do interior e vai para lá, eu sou consultado. Falo, manda o pau, é para fazer. Então o que acontece? Eu tinha noção, até a gente estabelecia um valor, se isso chegasse no final de 2013, com aquele volume investido na região, nos municípios, e nós não fugimos da nossa base. A base que nós começamos em 2010, nós continuamos com ela em 2014, e foi aonde que deu o resultado que deu. O senhor disse uma vez, numa entrevista numa emissora, na emissora AM aqui de Tanabi, que o Zé Francisco era candidato naquela época. Eu não sei se o senhor já tinha perdido aquela eleição ou se a eleição estava no meio. Mas o senhor disse assim, quer conhecer uma pessoa, dê o poder a ela. Dê-lhe o poder. Hoje Tanabi conhece o Zé Francisco? Hoje Tanabi conhece tanto o Zé Francisco como conhece o Nurair. Sim. Você entendeu? Eu não fujo dos ônus que me cabe e glorifico os louros que me sobram. Sim. Você entendeu? E aquilo que você disse no começo, eu tenho adversário, mas eu não tenho inimigo. Eu tenho adversário político,
combatente e tudo mais, mas eu não tenho inimigo. Eu não sou aquele camarada que desmancha a roda. Quando está na Ou roda, poça d'água. Ou poça d'água, você entendeu? Quando eu paro na rua com uma pessoa, em 5 minutos tem 5 em volta. Não é aquele que vão falar, eu preciso buscar o filho na escola, eu preciso levar a neta para natação e tal. Pegar o cachorro para tomar água. Daí, vamos falar que você fez um acerto político comigo para a entrevista, eu acho que vai passar dos 50 minutos. A última foi com o Valdir Show, foi uma boa entrevista também. E lógico que não dá tempo da gente falar de tudo, né? Mas vamos chegar lá. Isso assim, para a gente poder fechar, fazer um bate-bola, jogo rápido, eu vou dizer algumas palavras para o senhor e aquela primeira coisa que apareceu, o senhor fala, família. Eu acho que é a base de tudo. Tanabi. Tanabi é uma cidade próspera, ordeira, que ela tem anseio por coisas melhores. Um livro. A obra de Machado de Assis. Uma frase. Como eu diria assim, dê o poder ao homem para saber-lhe quem é. Zé Francisco. Um adversário político. Alberto Vítolo. É um ex-prefeito, fez bastante por Tanabi, era meu adversário, mas sempre dentro da lealdade. Eu fui vereador 2 vezes com ele prefeito. E sempre tive a minha postura, consegui chegar a prefeito sendo oposição dele, mas nunca o maltratei. Só respondi o dia que eu fui atacado, tratei na mesma altura. Que dia foi esse? Foi na campanha de 90, quando eu era Fleury Maluf, candidato a governador. Sei. Ele fugiu dos candidatos a governador e partiu para cima de mim. E eu acho que foi aquilo que me alavancou também. Porque eu fiquei 20 dias atendendo o telefone, pessoas dizendo que eu tinha muita coisa que eu tinha, vou votar nos teus candidatos, porque eu fazia 20 anos que eu tinha vontade de falar uma coisa para o Alberto e eu não tinha coragem, você falou. Então, foi isso aí. Eu agradeço a oportunidade e se você tiver que fazer uma edição, eliminar algumas coisas aí, não, eu não faço. Fica à vontade. A única, vamos supor, às vezes agora que você não está percebendo, eu estou sentindo muita dor. Então, às vezes, de um intervalo de uma pergunta para outra, então eu só corto aquele texto, mas muito pouco. Porque para não, de repente, manipular, entendeu? Eu acho justo. A Tanabi acontece 2 coisas. A primeira dela, o entrevistador quer ser maior que o entrevistado. Então, eu acho assim, enquanto eu estava me preparando para vir para cá, eu até pensei, eu preciso ter perguntas inteligentes para ele falar. Então eu acho que não tenho certeza, quem tem que aparecer é o entrevistado, eu só sou esse contato. E outra coisa mais importante, Dorair, é que a conclusão quem tem que tirar é o meu leitor. Quem ouve, quem ouve, quem assiste. E o que eu quero dizer para você, para concluir, sim, é o seguinte, talvez a nossa entrevista, cabe até pedir uma desculpa aos ouvintes, aos assíduos do blog, é que eu tenho mais história para contar. Talvez fosse essa a questão do tempo, né? Falando em história e tal, e redes sociais, Facebook, Instagram, o que o senhor tem hoje? A gente tem o... Eu sei que o senhor tem o Face. Eu tenho o Face. Mas não atualiza muito também. Não atualizo muito por falta de tempo. Tem uma foto muito feia do senhor lá. O senhor está andando assim, com terno preto, passando por um lugar muito bonito, aquela foto lá. Vê que eu estou assessoria depois de imprensa aí, a hora que tiver, para poder mudar aquela foto lá. Mas assim, e voltando, redes sociais hoje. A gente tem o blog a Sandra, que usa mais do que eu, né? Tem dela, Sandra é sua esposa? Minha esposa. Então a gente conversa, ela que faz muito para mim. Haja visto que a minha vida é tão tranquila que ela que responde nos meus e-mails, essas coisas. Ela só confere comigo. Mudou muito, Noraí, essa forma hoje de fazer política, por exemplo. Mudou. Ontem mesmo eu não coloquei notícia nova nenhuma do blog, deu 1.700 visualizações. Então, assim, são pessoas que já falam, preciso ver se tem alguma coisa nova. E graças a Deus, dinamizou em casa também. Dinamizou muito. Até estou conversando com o Juliano Oliveira, porque antigamente, e é interessante, porque é uma coisa que eu sempre tenho falado, que chegou um cachorro aqui. Qual que é o nome dele? Chuck, chegou o Chuck aqui. E uma coisa que eu sempre comentei, além da sua frase, quer conhecer uma pessoa, dê o poder a ela, eu penso que tem uma outra assim, para mim, quando eu falo mal de você, né, seja em que sentido for, e eu chegar no seu cargo, na sua função, na sua ocupação, no seu status, e eu fazer as coisas erradas que você fazia, para mim eu sou pior que você. Entendeu? Então, muito disso. E para falar de imprensa, redes sociais, chego no seguinte ponto, que a época, por exemplo, hoje,
Hoje talvez nem tanto, que a prefeita, acho que por ela não ter esse viés tão de perseguir, de querer manipular, né? Eu acho que está um pouco mais tranquilo, porém a gente enfrenta algumas dificuldades. Você não vê notícias críticas às administrações do Jornal Município, a Voz Regional, a emissora AM, nem na Educador FM, eu escuto muito o Juliano trazendo esses pontos. Então a gente vê que até um tempo atrás a imprensa ela era amarrada, né? E então você, por exemplo, o Italino mesmo pergunta, mas então eu tenho medo, assina aqui, põe RG, CPF e tal, para colocar de repente aquela matéria e às vezes nem coloca, e nem colocava. E hoje por a gente ter Instagram, Facebook, deixa eu fechar um pouquinho mais aqui em você, essas redes sociais, hoje qualquer pessoa tem internet em casa, facilitou muito, inclusive até para ajudar. Né? Foge do domínio. E isso é tão importante que eu falo a você, a responsabilidade de quem usa, de quem fala, que uma frase maldita aqui, ela esculhamba qualquer situação. E uma sequência de coisas bem colocada, ela alavanca para o lado positivo. Com certeza. Obrigado então pela sua disponibilidade. E eu que agradeço a oportunidade, Julião, estou sempre à sua disposição, embora e admiro esse trabalho que você está fazendo. E fico satisfeito de você ter reconhecido, às vezes, do teu tempo radical, e nós mantivemos o nosso equilíbrio. Porque a gente sempre diz o seguinte, eu sempre falo o seguinte, o que eu posso fazer amanhã, hoje eu sei. E o que eu não posso fazer amanhã, eu sei hoje também que não posso. E a última pergunta que a gente faz para todos, o blog do senhor lê? Vejo. Mais a Sandra? Não, acompanhando junto. Então tá já. Acompanhando junto. Dona, obrigado pela sua disponibilidade e uma boa sorte e sucesso. Eu agradeço a oportunidade que você me dá e foi uma oportunidade que eu tive. Eu sempre fugi de rádio, essas coisas nesse período, porque se você está de fora, você não tem mandato, você não tem que estar lá explicando, tentando criticar o quem quer que seja. Eu fico na minha. Fernando Henrique tem esse posicionamento. A oportunidade, quando ela acontece, você mostra o que você é capaz de fazer. Obrigado, então, prefeito. Um abraço.